Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está alegre com o Senhor, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Abra a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 3. A partir do versículo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias. E o exército, e o gado, e os que seguiam não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, exaltado seja o Senhor nas alturas, assim como nós louvamos, ó Pai único, digno de receber a honra e a glória e o louvor. A majestade pertence a Ti, a palavra, as nossas vidas, a igreja, a noiva do Cordeiro, tudo pertence a Ti. Agora fala conosco através da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Podeis assentar. Aleluia. Irmãos, a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração já era uma palavra que até no domingo eu trouxe ela preparada para, se eu tivesse a oportunidade de pregar, de trazer à igreja, mas a vontade de Deus achou que fosse nessa quinta-feira que eu trouxesse essa palavra para os irmãos. E aqui nós vamos ver mais uma vez dentro da história de Israel, onde Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Vamos ver aqui uma palavra, que mostra que o reino do norte, o reino de Israel, o filho de Acabe, um rei que foi um rei muito mau diante dos olhos de Deus, um rei que fez tudo aquilo que possível para desagradar o coração de Deus, tinha morrido, e em seu lugar o seu filho tomou o seu lugar no trono, seu filho Jorão. E diz aqui a palavra do Senhor que quando Jorão tomou o reino em suas mãos,
Diz a palavra do Senhor que os moabitas, que através do seu rei Mesa, que antes era tributário de Israel, servia a Acabe, pagava tributo a Israel, nesse momento, como Acabe morto, diz a palavra do Senhor que esse rei se rebela contra Israel e ele se levanta para atacar Israel. Vendo o perigo de um ataque iminente dos moabitas, o rei de Israel passa por todo Israel, por todas as cidades, e manda mensageiros a Josafá, filho de Asa, rei de Judá, para chamá-lo, para poder ajudar ele nessa peleja, para sair de encontro contra os moabitas. Ou seja, agora o rei de Israel está buscando reforço junto ao rei de Judá para ir de encontro a uma peleja contra o rei dos moabitas. E diz a palavra do Senhor que ele foi atendido. E Josafá, ele atendeu o pedido de Jorão e foi ali junto com ele, pegou os seus homens de guerra, pegou aqueles ao seu poder militar e se uniu com Acabe para pelejar contra Moabe. Uma das coisas que já me atenta aqui, irmãos, é porque no momento que eles chegaram lá, eles saíram em marcha e começaram a marchar durante 7 dias para ir de encontro ao seu inimigo. E diz a palavra do Senhor que no meio dessa marcha, eles deram por si que lhe faltou algo que era de suma importância para todos aqueles que peregrinavam, para todos aqueles que marchavam longos dias, para todos aqueles que precisam de suprimento, porque era algo tão necessário, mas eles só foram dar conta no meio da sua marcha. Ou seja, eles se deparam agora com um outro inimigo, não um inimigo armado, não um inimigo propriamente os moabitas, mas sim a falta de água no meio do povo. E diz aqui que não tinha água para o exército, não tinha água para os animais, para os cavalos, para os bois, não tinha água para suprir aquelas necessidades. Ou seja, em meio ao deserto estava agora, não sei quantos, mas centenas de milhares do povo de Israel e do povo de Judá e também do povo de Edom, que estavam ali reunidos e todos ali sem água, ou seja, sem aquilo que é mais essencial, porque eles estavam no meio de um deserto. E no meio do deserto, irmãos, para o ser humano é praticamente impossível sobreviver sem água. E principalmente aqueles que vão para o deserto guerrear, porque eles foram com o intento de combater. Então era necessário que eles tinham que ter água para ali se sentirem fortalecidos, hidratados para enfrentar a peleja, mas agora não tem água. O desespero começa a tomar conta. Daí o rei de Israel, ele, meu Deus, e agora? Não tem mais água, nem para o exército, nem para o gado, nem para ninguém. Ou ele começa a murmurar e dizer, será que Deus trouxe nós 3 reis para morrer no deserto por falta de água? O primeiro sintoma daqueles que não estão muito ligados com Deus é no meio da dificuldade murmurar contra Deus. Já começamos a entender que esse Jorão, filho de Acabe, ele tinha herdado a maldade do seu pai, porque a palavra de Deus descreve que Jorão andou nos mesmos caminhos de seu pai Acabe. Ou seja, ele foi um péssimo rei. Ele foi um rei cujo coração não estava ligado no Senhor. Ele foi um rei o seu pensamento não era somente ser rei, mas era usufruir daquela posição, porque diz a palavra que ele andou no caminho de Jeroboão, ou seja, por ganância estava ele no trono. Então ele era um rei mau diante de Deus, ele não tinha um relacionamento pleno com Deus, ele não vivia para obedecer a palavra de Deus, ele não vivia em comunhão com Deus, e por falta dessa comunhão, a primeira
uma coisa eu quero dizer: quem não tem Deus na sua vida, ele só vai ter visões pessimistas para si. Ele nunca vai ter uma visão otimista, porque a sua visão não está em Deus. A sua visão não está limitada somente naquilo que os seus olhos naturais podem ver. E há muitas pessoas hoje que não conseguem visualizar milagres na sua vida, porque a sua visão está nela, está no poder dela, está na posição dela, e esquece de ter um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão com aquele que tem o poder de fazer o milagre. Aleluia! Então uma coisa que nós precisamos aprender com o rei Acabe é que ele era um homem pessimista, era um homem que desobedecia a Deus, era um homem que não tinha comunhão com Deus, mas era um homem que, por causa das suas atitudes, ele murmurou contra Deus, e Deus não se agrada daquele que murmura contra ele. Amém? Amém. E muitas das vezes nós nos colocamos dessa forma. Como que você tem enfrentado as suas dificuldades? Será que no meio das suas dificuldades você tem glorificado a Deus? Você tem louvado o Senhor? Assim como nós cantamos aqui: te louvarei, Senhor, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor no meio das minhas lutas, da minha dificuldade. Ou verdadeiramente você tem murmurado contra Deus? Porque às vezes nós murmuramos, às vezes não tocamos nem no nome de Deus, mas às vezes murmuramos contra Deus. Fui numa entrevista de emprego, não deu certo. A vontade de Deus, a culpa é de Deus, Deus não quis. Essa minha família está toda destruída, o meu casamento está passando por isso, é vontade de Deus, Deus quer. E muitas das vezes esquecemos que tudo isso está acontecendo porque nós ainda não tomamos uma posição com Deus. Então, uma forma de Deus agir na nossa vida é deixar de ter esse exemplo de Jorão e passar a olhar uma outra ótica. Aí você me pergunta: qual é a outra ótica, irmãos? No meio daquela dificuldade, Jorão murmurou contra Deus, mas no versículo seguinte diz a palavra do Senhor que o rei de Judá, Josafá, ele viu a dificuldade, viu o desespero do rei Jorão, mas antes mesmo de ele tomar qualquer iniciativa, a primeira coisa que Josafá fez é: porventura um profeta do Senhor no meio de nós, para que nós escutemos a voz, a palavra, aquilo que Deus quer falar conosco. Oh, aleluia! Sabe como que nós vamos começar a mudar as nossas aflições, as nossas dificuldades? Quando nós começarmos a dar crédito com a vontade de Deus, a saber o que Deus quer falar conosco. Porque as nossas aflições, as nossas dificuldades, nessa terra, Deus também se comunica conosco através das aflições. É a hora que Deus está permitindo algo sobre as nossas vidas para nos despertar como servo. É a hora que Deus permite dificuldades baterem na nossa porta, para nós entendermos que há coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, há atitudes na nossa vida que precisam ser tomadas, para que o Senhor mude a nossa história, mude as circunstâncias, sopre para longe todo o vento, todas as trevas, todo o inimigo. Então é necessário que as aflições existem, irmão, porque sem aflição, se o crente tiver tudo bem, todas as coisas forem bem para ele, tudo que ele tocar, ele prospera, tudo que ele faz, ele é abençoado, tudo que ele, se ele só tiver vitória na vida, chega um momento que naturalmente ele começa a desvalorizar aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Mas quando estamos passando na dificuldade, quando estamos passando em meio às aflições e recorremos a Deus, Deus mostra que Ele espera que nós sejamos dependentes dEle. Deus espera que nós tenhamos diante dEle: ó Senhor, eu estou diante desse mar, mas eu creio que eu não posso passar, mas eu creio que o Senhor pode abrir um caminho no meio do mar, para que eu atravesse e do outro lado cante o hino da vitória. Oh, aleluia! E assim, irmãos, há duas visões aqui: a visão do rei Jorão, murmurador, pessimista, e a visão do rei Josafá, uma visão: vamos buscar o Senhor, vamos ouvir o que Deus quer falar, vamos buscar um homem com comunhão, um homem que seja profeta, para Deus falar conosco.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto, irmãos, é o fato que, ainda que Josafá era um homem otimista, um homem abençoado, porque Josafá, ele andou nos caminhos do seu pai Asa, e Asa reinou durante 41 anos, e foi um rei segundo o coração de Deus, um rei onde a palavra de Deus descreve que andou nos caminhos de Davi. E Josafá também foi um homem, foi um rei que andou nos caminhos de Davi, ou seja, foi um bom rei diante de Deus. Mas o que me surpreende aqui, irmãos, é que um homem que anda diante de Deus, um homem cujas obras são magníficas, porque Josafá, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, foi um homem tão abençoado, foi um homem que tirou todas as maldades de Israel, foi um homem que dissipou os altares, foi um homem que levantou príncipes e ensinou esses príncipes a palavra do Senhor, e mandou ele ir às províncias pregar a palavra para que todo o povo de Judá conhecesse a lei do Senhor. Foi um homem que realmente estava com o coração voltado a agradar a Deus. Mas o que me surpreende aqui é que Josafá, ele fez uma aliança com aquele que não está ligado com Deus. Então, irmãos, um cuidado tremendo que nós temos que ter na nossa vida com quem nós temos feito aliança, porque muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor, sendo abençoados por Deus, trilhando bênçãos da parte de Deus, tendo experiências maravilhosas com Deus, mas o inimigo coloca pessoas ao nosso lado que estão em outra visão, outro pensamento, com outro espírito, por não, senão até mesmo sendo usado por Satanás, e muitas das vezes nós não vigiamos e nos associamos a ele. Oh, aleluia! Quando nos associamos a ele, o vento que estava preparado para aquele irmão, muitas das vezes sopra sobre nós, porque nós estamos fazendo aliança com aqueles que não são de Deus, que não estão em comunhão com Deus. Aí Deus já nos faz uma pergunta: com quem nós temos feito aliança nessa terra? Oh, aleluia! Quando diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não assenta à mesa dos escarnecedores, e, aleluia, glória a Deus, se afasta do mal e não anda junto dos escarnecedores. A palavra de Deus diz que tem que ter uma separação entre o santo e o profano, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Não estou dizendo que nós temos que parar de falar com todo mundo, deixar o mundo, porque até o próprio apóstolo João, nas suas epístolas, ele diz que se nós tivéssemos que separar do mundo, era necessário sair do mundo. Então nós temos que nos associar com o mundo, porque o mundo precisa ver Deus em nós. Mas o que está falando aqui é que não pode ser formado alianças entre aquele que anda em santidade com aquele que anda em treva, porque se o santo se unir ao profano, certamente o santo cairá, perecerá, o vento virá sobre os dois. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe como que nós entendemos isso? Quando ali o Josafá fala, diz ali o servo que havia Eliseu, profeta que era discípulo de Elias, homem também usado por Deus, homem cujo Deus disse que seria com ele, homem cujo Deus fala nas suas escrituras que sobre ele repousava a porção dobrada da autoridade de Elias, ou seja, era um homem usado por Deus. E chega Eliseu, eles foram até Eliseu para ouvir o que Deus tinha para
suas pelejas. Deus estará combatendo os seus combates, porque aquele que é fiel a Deus, Deus permanece fiel a Ele. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Deus. Então muitas das vezes estamos chorando porque o nosso compromisso não é com Deus, mas está sendo com homens que não são de Deus. Mas Deus nos fala que nós temos que fazer aliança com aqueles que são de Deus. Quem me ouve, diga amém. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz ali Eliseu, aleluia, que se não fosse pela presença de Josafá, aleluia, uma coisa eu entendo, eu não tenho que me associar com quem está fazendo a vontade do inimigo, e sim me associar com aquele que está fazendo a vontade de Deus. Você tem que colar, vira para o teu irmão e fala assim: cola comigo porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Fala para ele. Aleluia, aleluia. Agora você vai ter uma responsabilidade de viver isso que você declarou. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Outra coisa que eu entendo, irmãos, no meio da aflição, no meio da dificuldade, quando tem uma pessoa que tem intimidade com Deus também, as coisas são facilitadas. Quando nós estamos na turbulência, no vendaval, quando tem um homem de Deus ali, aleluia, parece que a nossa fé ela é multiplicada. Parece que a nossa fé ela cresce. Por quê? Porque tem um homem de Deus ali. Aleluia. Mas nós temos que entender, irmãos, que a nossa fé não pode estar agarrada nos homens de Deus. A nossa fé tem que estar agarrada nos homens e mulheres de Deus que somos nós. Ou seja, eu tenho que olhar no espelho e ver um homem de Deus. E você tem que olhar no espelho e ver uma mulher de Deus. Porque aonde você estiver, muitos contarão que você, por ser um homem e uma mulher de Deus, um jovem ou um adolescente de Deus, é a você que eles vão segurar, é você que eles vão se sustentar, é você que eles vão se agarrar, porque eles pensam que você é o alicerce da fé deles. Sabe como que entendemos isso? Todo mundo, briga de vizinho, quem já viu isso? Amém? Amém. Quem me ouve, diga amém. Amém. Briga de vizinho. Só misericórdia. Ou vizinhas, importa. Briga, desespero para cá, um falando alto daqui, outro fala alto de lá. Confusão generalizada. Você passa perto, aleluia, as pessoas já começam a te olhar. Ih, está vindo um crente ali. Já fica esperando algo especial de você. E ele vai se intrometer, ele vai lá. Aí o crente vai, usado por Deus, nem sempre ele é bom não, tá, irmãos? Não estou dizendo isso não, estou dando um exemplo. Nem sempre é bom, não entra em vendaval dos outros não. Deus manda falar para você, não fica entrando em vendaval dos outros não. Mas já tem hora que nós temos que fazer o nosso papel de cristão, o nosso papel de servo de Deus, o nosso papel de homens levantados por Deus para testemunhar aquilo que é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí as pessoas começam a olhar um pouco daqui, não, isso é isso, ah não, ela que fez isso, ah não sei o que, eu vou partir para cima, eu vou fazer, eu vou acontecer. Daí está o servo de Deus lá e fala assim: que é isso? Faz isso não, perdoa ele, isso aí não é nada não, vai perder tua vida, vai estragar sua família, sua casa. Você vai tomar aí uma atitude que de repente vai estragar tudo, e seus filhos. Pensa nas coisas boas que você tem. Esquece isso. Se reconcilia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que no meio da confusão que o mundo está vivendo hoje, o cristão entra como veículo de paz, como veículo apaciguador, como veículo de mostrar que a paz de Deus excede todo o entendimento, que nós temos a paz que o mundo não pode ter. Só que o que a gente tem visto é o seguinte: muitos irmãos parece que vai jogar lenha na fogueira, irmão. Tem confusão na rua, os crentes vai tudo para a janela e fala: pega ele, faz isso, faz aquilo. Cadê o testemunho? Você está sendo observado, você está sendo visto pelo Senhor dos senhores, Rei dos reis. O olhar dele está sobre nós. Então nós temos que agir como verdadeiros servos de Deus. E a presença de Josafá ali no meio daqueles dois reis, estava ele mais dois reis, mostrou que uma atitude de um homem de Deus pode realmente mudar uma circunstância.
Josafá ter chamado Eliseu, Eliseu ouviu Josafá. E Eliseu falou assim: vou fazer isso por misericórdia e por amor a Josafá, porque esse é servo de Deus. Traz um tangedor. Diz a palavra de Deus que veio o músico, começou a tocar. E em meio ali os louvores, Eliseu ouviu Deus falar. E ele começou a transmitir a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor. Oh, aleluia. Você está perdendo a oportunidade de glorificar a Deus. Aleluia. Porque talvez você ainda não entendeu. Irmãos, quando há um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando há uma pessoa com intimidade de Deus, se prepare para ouvir de Deus. Assim diz o Senhor. Aleluia. E quando Deus fala, irmãos, aleluia, quando Deus entra no negócio, as coisas começam a mudar. Quando Deus se envolve nas nossas causas, não importa o tamanho delas, mas a partir do momento que a voz do Senhor chega a nós, aleluia, você já pode sentir e ouvir o som da vitória de Deus. Porque quando Deus, Ele se faz isso por misericórdia, por compaixão, por graça. Quando Deus resolve falar com o homem, quando Deus resolve falar com a sua criação, é porque Deus tem algo de tremendo para realizar. Você crê nisso? Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Porque de repente você vem nessa noite pedindo a Deus: Senhor, eu estou cercado por inimigo, eu estou no meio do deserto, eu estou sem água, e a única coisa que eu preciso é poder ouvir a tua voz. Então assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Assim diz o Senhor: fazei deste que vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, os vossos gados, os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. Aleluia. Aleluia. Pense agora na sua causa. Pense agora naquilo que você veio buscar da parte de Deus nessa noite. Agora imagina Ele falando contigo. Aleluia. Assim diz o Senhor. Aleluia. Eu conheço as suas causas. Eu conheço a sua dificuldade. Eu conheço a necessidade do teu coração. Eu conheço que essa enfermidade já te fez chorar por muito e muito tempo. Eu sei da dificuldade que você tem passado dentro do seu lar, dentro da sua família. Eu sei que grande é as aflições que tem te cercado. Oh, aleluia. Mas o Senhor te diz: cave covas, cave covas, cave covas, aleluia. Quando diz aqui cavar covas, irmãos, Deus está falando para eles: olha o seguinte, vocês querem realmente a minha palavra? Há coisas que vocês vão ter que fazer para ter a resposta de mim. Aleluia. Vocês vão cavar covas. Cavar covas diz que nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que tomar uma atitude.
Porque era uma atitude até de fé, era uma atitude de fé, cavar covas em meio ao deserto, irmãos. Um lugar que dificilmente tem chuva, um lugar seco, um lugar que de dia é 50 graus, 60 graus e de noite a temperatura cai quase zero, às vezes abaixo de zero. Um lugar que você olha e é sol e não há nuvens nenhuma. A atitude daquele povo era cavar as covas. E assim diz o Senhor: cavar as covas, irmãos, é colocar o nosso coração na obra do Senhor. Aleluia. Cavar as covas é colocar o nosso coração nas coisas de Deus. Cavar as covas é nós colocarmos a nossa vida na presença de Deus e deixar Deus nos levar até em coisas que para nossos olhos são coisas de maluco, coisa de doido. Porque na verdade o crente tem que ser meio doido, irmão. Porque o crente meio doido, às vezes o irmão fala: esse cara é doido, ele pula, ele roda, ele faz aviãozinho, ele faz mistério, pula de cabeça e planta bananeira, faz coisa maluca. Mas a palavra de Deus, ela diz, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz que para o mundo, nós somos loucos, somos dados como malucos, mas nós somos loucos, mas no olhar de Deus, é poder de Deus operando nas nossas vidas, é poder de Deus para aqueles que são salvos, ou seja, é loucura para o mundo, mas nós temos que ser loucos por Jesus, louco por Deus, louco pelas coisas do Senhor. E a partir daí nós vamos começar a ver coisas grandes acontecerem. Aí nós vamos começar a ver coisas improváveis acontecerem, coisas impossíveis acontecerem. Eles então creram na palavra do homem de Deus e cavaram as suas covas. Mas a palavra de Deus continua: não verão nem vento nem nuvem, mas esse deserto se encherá, aleluia, de um grande manancial. Sabe o que eu entendo, irmão? Quando nós fazemos a nossa parte de cavar as covas, nós não precisamos esperar sinais, nós não precisamos, só precisamos entender que a qualquer momento Deus não está sujeito às ordens naturais, porque Ele é um Deus sobrenatural. Ele pode trazer à existência aquilo que não existe, Ele pode abrir porta onde não tem porta, Ele pode transformar água em vinho, Ele pode ressuscitar morto. O impossível está nas mãos do Senhor. Aleluia! E nós podemos provar esse impossível na nossa vida. Basta nós fazermos a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, nós não veremos nem vento, não sentiremos vento forte, nem veremos nuvem, porque é muito fácil falar que vai chover ou que vai ter água quando o vento está soprando, quando as nuvens estão cinzentas, porque logo a gente diz: tão cedo, daqui a pouco vai cair uma chuva e vai encher a terra. Mas Deus está falando: não vai ter vento, não vai ter nuvem, só vai ter a minha glória, o meu poder. As minhas águas encherão esse deserto e vocês não saberão de onde virão. Só sei que Deus vai fazer o impossível acontecer. Aleluia. E nós temos que estar preparados para o impossível de Deus. Você já cavou suas covas? Você veio buscar uma bênção da parte de Deus, você veio buscar algo da parte do Senhor para a tua vida, mas será que você já cavou suas covas? Porque diz a palavra: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu não vejo nuvem, eu não vejo vento, mas eu tenho que cavar as minhas covas e crer que no dia seguinte elas poderão se encher, porque Deus assim me falou. Aleluia! Assim também pode ser na tua dificuldade. Assim também pode ser nesse problema que tem te afligido. Assim pode ser nessa libertação que tanto você tem buscado. Assim pode ser nessa causa que você tem colocado diante de Deus. Dia após dia, tu não vai ver vento, tu não vai ver nuvem, mas de repente, se você cavar as covas, o Senhor vai encher de alguma forma e você verá o impossível acontecendo na sua vida. E não será o bastante.
Porque o meu Deus é um Deus que nos surpreende. Deus não somente encheu aquele deserto de águas, mas também deu vitória para o seu povo. Deus tem vitória para mim, Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para a igreja do Senhor, Deus tem vitória para aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que gostam, que amam, que desejam, que cagam cova, que creem no impossível. Deus tem vitória para os loucos do Senhor. Aleluia, fica de pé no nome santo de Jesus. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Eu te glorifico e te exalto, porque sei que o Senhor está ministrando, meu Deus amado, sobre corações que estão, Senhor amado, aflitos, corações que estão, Senhor, desapercebidos, corações, Senhor, que já não aguentam mais chorar, corações que sofrem, Pai querido, porque olham para o lado inimigo, olham para si, não vê saída, vê só deserto, vê a falta de água. Oh, aleluia. Mas Senhor, toca agora, Pai, toca agora, Espírito Santo. Não importa que deserto é esse que os teus filhos estão enfrentando, a tua palavra diz, Senhor, lá em João 7,37, aquele que crê em ti, assim como diz as Escrituras, correrão uma fonte de águas vivas do seu ventre, Senhor. Aleluia. Não importa, não importa o deserto, não importa a prisão, não importa para onde você esteja sendo levado, importa apenas que se você crê no impossível de Deus, Deus vai realizar, Deus vai fazer, Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Eu convido você a colocar sua mão no seu coração. Oh, aleluia! E declarar para Deus agora qual é a causa que você quer que Deus opere na tua vida. Qual é a causa que você tem buscado do Senhor? Eu sei que talvez você tenha motivo de sobra para chorar, mas o meu Deus quer falar para você que você vai sair daqui com motivo de sobra para se alegrar, porque Ele está dizendo que Ele é o teu Deus. Aleluia! E Ele não vai deixar você nesse vale, Ele não vai deixar você nesse deserto, Ele não vai deixar você enfrentar essa dificuldade sozinho. Ele só pede para ti: cabe as covas e deixa que o impossível eu faço na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Dá para sair, Paula? Não? Amém. Aleluia. Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que tens feito nesse lugar. Obrigado pela tua palavra. Continua nos abençoando, meu Senhor da glória. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Agora libere as suas mãos, dê uma salva de palmas para Jesus. Assim agradeço a minha oportunidade. Deus assentar.